Colegas, tudo bom? Eu vou falar nessa aula aqui sobre os limites nas contratações de pessoal nas campanhas eleitorais. É uma dúvida que surgiu entre os alunos do nosso curso, Você Eleitoralista, na nossa comunidade, e eu percebi que eu precisava explicar melhor, e é uma questão assim que eu não tinha me atido tanto anteriormente, porque a Justiça Eleitoral, o TSE, ele vai disponibilizar uma planilha, uma relação com todos os limites de contratações município por município para a campanha de vereador e de prefeito. Mas como ainda não foi disponibilizada essa relação, eu conversei com a professora Rita Gonçalves, que é sempre gentil conosco, e ela me disse que a expectativa disso era por volta do fim de agosto, e como a necessidade dos pré-candidatos de planejarem os gastos de sua campanha, a gente recomenda isso enfaticamente, e os colegas já estão tendo que assessorar na elaboração desses planejamentos. Então eu resolvi me aprofundar mais e compartilhar isso com vocês que nos seguem no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, para que vocês também possam ter acesso a esse conteúdo gratuitamente aqui nas nossas ferramentas. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante destacar, pela resolução 23607 do TSE, que é a resolução de prestação de contas, e também pelo artigo 26 da Lei das Eleições, a remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos ou partidos políticos durante a campanha eleitoral é um gasto eleitoral e, portanto, deve estar informado na prestação de contas. A gente discute nas aulas do nosso curso, e também a gente gravou uma live junto com a professora Rita Gonçalves, que está no canal do YouTube dela, dizendo que as remunerações de advogados e contadores ele tem uma diferenciação em relação a isso. Mas, em regra, todo gasto com pessoal, com exceção de algumas especificidades do gasto com advogado e contador, são considerados gastos eleitorais e devem ser contabilizados nas campanhas, informados, declarados, com toda a documentação comprobatória exigida pela resolução para isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o parágrafo 12, ele traz como deve ser detalhada esse gasto com o pessoal, que deve ter a identificação dos prestadores de serviço. O que a gente recomenda? Pelo menos ter identificação, nome e CPF, pelo menos, porque aí identifica de fato aquela pessoa. Mas além disso também tem que ter os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço de contratação. Por que isso? Para você entender. Por que tem isso? Para evitar que sejam realizados gastos fraudados, que não são reais, simulados, para que os recursos que vêm, principalmente do fundo partidário e FEFC, para os candidatos, tem algum tipo de rachadinha, de retorno. O candidato paga ao prestador de serviço e volta o dinheiro para o candidato. Então, para evitar esse tipo de conduta, a resolução tem todas essas amarras para que se informe na prestação de contas. Então, é muito importante que se observe essa regra nas prestações de contas, nas contratações, para que os advogados e contadores possam prestar e exigir isso dos candidatos para não ter problema na prestação de contas, eventualmente também não ter uma impugnação, principalmente uma ação por Caixa 2, do artigo 30A da Lei das Eleições, que aí é um cenário terrível e se evita justamente com a observância da legislação e desses aspectos aqui que são relatados no parágrafo 12. Tá? Depois vem outro aspecto, o descumprimento dos limites. Sim, e aí o que eu trouxe aqui nesse slide? Eu antecipei a resolução, os limites de contratação estão aqui no artigo 41 caput e os primeiros parágrafos. Mas aí eu fui logo para o final para mostrar para vocês o que pode resultar em termos de complicação dessa prestação de contas. Então, dessa realização de despesa. E
principalmente a inobservância dos limites, a extrapolação desses limites. Então, se for extrapolados os limites, o candidato pode estar sujeito às penas do artigo 299. O que é o artigo 299? É a previsão, o tipo penal de compra de votos. Né? A compra de votos ela está tanto prevista no Código Eleitoral como crime eleitoral, aí no artigo 299, e também está prevista a sanção de cassação de mandato no artigo 41A da Lei das Eleições, e a inelegibilidade reflexa disso está lá na Lei de Inelegibilidades. Mas o fato é que extrapolar esses limites de contratação de pessoal pode resultar em ação penal de compra de votos. E no parágrafo 9º diz que além dessa sanção penal também pode resultar em averiguação de eventual abuso de poder principalmente econômico, pelas vias próprias. Que vias próprias seriam essas? Por meio de AIGE e de AIME. Então poderia caracterizar, justificar uma ação de AIGE e de AIME se ultrapassar esses limites de contratação. E o parágrafo 8º faz uma ressalva, diz: olha, nessas contratações de pessoal não entram a militância não remunerada, ou seja, aquele pessoal que trabalha gratuitamente para o candidato, para mobilizar, por paixão, por predileção política, e faz essa mobilização, a militância gratuitamente. Então não entra nesse limite de contratação. O pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, ou seja, os contadores, os administradores financeiros, os administradores de campanha, não entra no limite de contratação. Nesse caso aí de apoio administrativo e operacional, não quer dizer que não entre na prestação de contas. Se tem pagamento e se for remunerado, tem que entrar, ou mesmo a cessão desses serviços. Mas o fato é que não entra no limite de contratação, que a gente vai ver no próximo slide. Também os fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições, e os advogados, que são aqueles fiscais que trabalham no dia da votação, e os advogados dos candidatos também não entram nesse limite de contratação de pessoal. Mas que limite de contratação de pessoal então seria esse? É esse limite que está no artigo 41, o caput e o parágrafo 1º principalmente. Percebam, primeiro, que ele leva em consideração as candidaturas, os cargos. Então, esses limites, eles são relacionados a cargo, eleição por eleição, cargo em disputa. Então, a campanha de presidente, a campanha de governador, deputado federal, deputado estadual, e no caso das eleições municipais, prefeito e vereador, eles têm os limites próprios, tá? Então, é diferente, assim, não interfere se, por exemplo, o candidato a prefeito faz coligação ou não. O limite tem que ser observado pela campanha do prefeito ou pela campanha do vereador. Então, isso é importante, o primeiro ponto a registrar. Segundo ponto, que o limite é de número de contratações, tá? Não tem limite de valor. Então, o que limita são a quantidade de pessoas contratadas. Obviamente, como a gente viu lá no parágrafo 12, tem que ter, do parágrafo 12 do artigo 35, tem que ter a justificativa de preço e etc. Mas, em termos de limite de valor, só os limites de gastos da campanha como um todo, né, que aí são todos os gastos, mas não tem um limite específico para contratação de pessoal. Tem para alimentação de pessoal, que a gente vai ver ao final. Mas para contratação, o que tem de limite é de número de pessoas. E para que existe isso, pessoal, esse limite de contratações de pessoas? Para evitar que um candidato abuse na contratação de pessoas para a sua campanha, transformando os funcionários em eleitores, ou seja, fazendo uma captação de voto mediante pagamento de forma legalizada. E isso não é absurdo. A gente já viu precedente sendo julgado, eu não lembro a cidade, mas de um município do norte do país, em que um candidato a prefeito contratou mais de 50% da população. Então, ora, ainda não tinha esse regramento do artigo 100A da Lei das Eleições. Mas o prefeito contratou mais de 50% e o TSE e a Justiça Eleitoral achou corretamente que era abusiva aquela conduta. E depois o legislador avançou, colocando aqui no artigo 100A da Lei das Eleições esses limites mais claros e objetivos. E são eles que a gente vai averiguar agora. E eles estão replicados no artigo 41 da Resolução de Prestação de Contas da eleição de 2020.
Que limites são esses? Os limites, primeiro, ele tem limites gerais, que estão aqui no inciso 1 e 2, e aí no parágrafo 1º ele vai especificar por candidatura, por campanha. E os limites gerais são, em municípios que tem até 30 mil eleitores, percebam que eles levam em consideração o número de eleitores do município. Tá? Até 30 mil eleitores não poderá exceder 1% do eleitorado. Então, ele vai, por exemplo, um município tem 20 mil eleitores. Você calcula 1% desses 20 mil eleitores, dá 200 pessoas. Então, isso é um limite. Pode contratar até 200 pessoas. Esse é o primeiro limite. Tem outras regras. Esse é o primeiro limite a ser observado. E nos demais municípios, ou seja, que tem mais de 30 mil eleitores, ao número máximo apurado no inciso 1, ou seja, o número máximo aqui é 300, né, que é 1% de 30 mil, 300 mais a contratação de uma pessoa para cada 1.000 eleitores. Então, se tiver 31 mil eleitores, ele vai poder contratar 300, que é o limite de 30 mil, mais uma pessoa referente ao 1.000 a mais de número de eleitores. Tá? E aí vamos para as candidaturas, os cargos. Cargo de prefeito, ele leva em consideração os limites do inciso 1 e 2. Então é simples. Ele vai pegar os limites do inciso 1 e 2 e vai aplicar. Então, 1% de 10 mil eleitores vai ser 100 pessoas, ele vai contratar no máximo 100 pessoas. Tá? A complexidade vem para o cargo de vereador. Por quê? Porque o cargo de vereador tem dois limites. O primeiro, 50% do limite dos incisos 1 e 2. Então, por exemplo, aqui no caso de município com 10 mil eleitores, o limite do inciso 1 e 2 ele vai ser de 100 pessoas. O primeiro limitador aqui dessa primeira parte é 50% disso, que corresponde a 50 pessoas. Até o máximo, aí vem a complexidade, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. E aí, o que acontece? Na campanha de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, certo? Eles levam em consideração que são, nessa eleição aqui, eleição geral, né? Não é a eleição municipal. Aí, nessas eleições, ele leva em consideração o limite do município com o maior número de eleitores do estado. Tá? Então, ele tem como parâmetro o estado, né, que é a circunscrição da eleição de governador, deputado federal, senador e deputado estadual. Então, ele leva em consideração o número máximo de contratações do município com o maior número de eleitores. Tá? E aí tem cada uma regra. Então, por exemplo, vamos uma a uma. Aqui, presidente e senador. Em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Então, aqui tá simples. Como assim? Mas vamos especificar. Estado da Bahia. Município com o maior número de eleitores, Salvador. Então, vamos dizer que aqui ele possa contratar, pelas regras do inciso 1 e 2, ele possa contratar 1.000 pessoas no máximo em Salvador, pelas regras do inciso 1 e 2. Então, nas campanhas de presidente e senador no estado da Bahia, ele vai poder contratar 1.000 pessoas. Entendeu? Então, é uma regra simples. Governador do estado e Distrito Federal, o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Então, lá na Bahia, novamente, vamos retomar esse exemplo hipotético. Pode contratar no máximo 1.000 pessoas, referente aos cálculos do município de Salvador. Então, no governador, no estado da Bahia, vai poder contratar no máximo 2.000 pessoas. Distrito Federal, 70% do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores. Então, vamos voltar lá. Salvador, então na campanha de deputado federal ele vai poder contratar, o limite dos incisos 1 e 2 é 1.000 pessoas, hipoteticamente, então ele vai poder contratar no máximo 700 pessoas. E aí deputado estadual, ele vai poder contratar o quê? 50% do limite de deputado federal. Então ainda nesse exemplo ele vai poder contratar 350 pessoas, que é 50% do limite de deputado federal, nesse exemplo hipotético.
E aí, o de vereador vai ser 80% desses 350 pessoas. Entende? Eu vou, nos próximos slides, trazer mais detalhes, mas essa é a regra geral. O vereador está limitado a 2 parâmetros, a 50% daqui, até no máximo 80% do limite de deputado estadual. Então, o que for menor, ele tem que observar. Vale o limite que for menor. Ok? Então, vamos voltar aqui, vamos avançar para o próximo slide. Vamos fazer aqui um cálculo de prefeito. Então, por exemplo, um cálculo de prefeito. No município com 21 mil eleitores, 1% corresponde a 210, ele vai poder contratar 210. No município com 30 mil eleitores, 1% corresponde a 300, ele vai poder contratar 300. E esse é o limite, né, do inciso 1. E aí do inciso 2 aqui, ó, já passou de 30 mil, ele vai calcular de acordo com o inciso 2, que o inciso 2 diz que é o limite máximo de 30 mil, que é 300, e a cada 1000 eleitores ele pode contratar mais uma pessoa, que no caso aqui passou 2 mil, então 302. Município com 57 mil eleitores, passou 17 mil eleitores de 30 mil, então ele vai poder calcular 300 mais 17, ele vai poder contratar 317 pessoas. E aí vamos para a complexidade. Vereador é metade do prefeito até 80% dos possíveis contratações de um deputado estadual. Então vamos supor aqui que um município tenha, o maior município em termos de eleitores de um determinado estado tenha 300 mil eleitores. Então 300 mil menos 30 mil dá 270 mil, que corresponde aqui então a 300, que é o teto lá do inciso 1, mais 270, que foram os acréscimos a mais de 1000 eleitores, ele vai poder contratar, o limite dos incisos 1 e 2 é 570. Então, presidente e senador vai poder contratar 570. Deputado federal é 70% desses 570, então ele vai poder contratar 399. Deputado estadual é 50% do limite de deputado federal. Então, vai dar aqui 119,05. Aqui está 119 mais 199, que arredondado fica 200. E deputado estadual é 80%, 80% de deputado estadual, que é um dos limites do vereador, lembra? Ele vai ser 160. 80% do teto de deputado estadual, aqui, nesse caso, nessa situação, de 300 mil eleitores, é 160. Então, vamos ver aqui como é que fica a situação hipotética de vereadores nessa realidade aqui, levando em consideração que um município que tem mais eleitores de um estado é de 300 mil. Então, se ele está no município com 21 mil eleitores, né, a metade de 210 é 105, que é menor que 160. Então, vale o 105. Se ele for 30 mil eleitores, metade é 150. Então, é menor do que 160, então vale esse limite. 32.500, ele vai poder contratar, pelas regras do inciso 1 e 2 é 302, metade de 151, é menos que 160, então vale esse limite. Agora, vamos levar em consideração que ele está no município, o vereador vai disputar no município que tem 190 mil eleitores. Um município com um estado cujo maior eleitorado é 300 mil eleitores. Então, o que vai funcionar? Para prefeito, 1% disso vai ser 1% mais o excedente vai ser 460, metade vai ser 230, e 80% do deputado estadual no maior município é 160. Então, o limite que vai valer nesse município para os vereadores não é 230, é 160. Entende? Então, o vereador ele tem esses dois limites. Ele leva em consideração tanto a realidade do município dele, como também 80% do deputado estadual, que leva em consideração o deputado estadual, o município com maior quantidade de eleitores. Tá? Então, tem esses dois limites que tem que observar. É um pouco complexo de fazer, porque você tem que levar em consideração a quantidade máxima de eleitores de um determinado município.
tem que descobrir o número de eleitores daquele estado. No site do TSE você pode entrar e pegar essa informação, mas o fato é que essa é a forma, o cálculo geral que eu queria trazer para que vocês tivessem uma ideia e pudessem interpretar melhor essa regra do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 6, que ela é um pouco confusa de se entender, porque tem esses dois limites, mas essa é a forma de você contar isso, tá? Vamos voltar aqui. Então, e aí para finalizar, o que eu quero destacar? Aqui também que tem que ser observado é que o limite que tem em relação à alimentação desse pessoal de prestação de serviço, que aí é 10% dos gastos de campanha contratados, tá? O que for contratado pela campanha, né, o que for contratado pela campanha, ele pode gastar até no máximo 10% para realizar esse gasto com alimentação de pessoal. Ok, colegas? Então, foi uma forma de tentar explicar melhor esse cenário para vocês. Espero ter colaborado. Sucesso e fica nos acompanhando aqui no Advogue nas Eleições.